Atenção, porque esse assunto é sério e interessa a todos, principalmente as mulheres, mas os homens também podem sentar para ouvir, para se informar. E a partir deste momento, você vai saber tudo sobre prisão de ventre, sobre intestino preso, como prevenir e como curar essas doenças, ok? Quais são os riscos, enfim, preste atenção porque esse assunto é importante. Essa relação turbulenta com o intestino é realmente um trauma para muitas mulheres. Mas existem maneiras de diminuir os efeitos indesejáveis dessa crise. São providências que passam por aspectos físicos, emocionais e, naturalmente, pelas dietas que ajudam no funcionamento do intestino. Para falar de tudo isso, nós estamos recebendo o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Nelson de Souza Liboni, e a nutricionista funcional Lucilene Andrade. Bom dia aos dois, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. E eu já começo perguntando para o Dr. Nelson o seguinte: por que as mulheres sofrem mais desses problemas de mau funcionamento do intestino do que os homens? Bom, as mulheres elas têm mais problemas de obstipação, basicamente eu acho que até por um problema cultural. Desde criança tem um problema de higiene, onde é que a pessoa pode utilizar um banheiro que tenha condições para que ela faça a sua evacuação, a sua diurese. Existem os problemas da menstruação, da ovulação, que de uma maneira geral, quando a mulher ovula, eu acabo tendo o intestino um pouquinho mais preso. Quando eu vou ter uma menstruação por uma alteração hormonal, eu tenho uma liberação desses hormônios, então há uma mudança. Uso de anticoncepcionais, a gravidez em si também muda bastante e com o passar do tempo também as gestações múltiplas, né? Então você acaba mudando a anatomia e a força pélvica. Então, de uma maneira geral, você acaba tendo esse tipo de problema. Mas eu acho que o mais importante na mulher, eu acho que é o fato da mulher ter começado a trabalhar de uns 30 anos para cá. Então, antigamente a mulher ficava em casa, ela cuidava dos afazeres e quando ela sentia vontade, ela ia ao banheiro, se alimentava, ela tinha uma rotina alimentar. Então hoje a mulher ela perde um tempo grande se maquiando, né? Toma o café rápido e quando ela está no caminho do trabalho, ela sente vontade de ir no banheiro. E a história perdeu o trem, perdeu a viagem, né? É isso mesmo, Ana Hickman? Acontece assim, não tanto que eu até queria contar uma coisa que acontece normalmente comigo. Por exemplo, se eu passo uma semana inteira em São Paulo, tá tudo certo. Começo a viajar, aí o problema aparece. Por questões de estar, acho que longe de casa, longe dos meus lugares habituais. É uma coisa normal. Como é que eu posso resolver esse tipo de problema? Eu acho que assim, é habitual pelo seguinte, a gente pode até ver o parâmetro pelo horário de verão, né? Então, nós temos o nosso intestino funciona como um reloginho. Ele funciona muito bem, ele tem uma frequência que ele costuma funcionar. Então, quando eu mudo essa frequência de tomar café, almoçar, jantar e comer entre as refeições, eu já tenho uma alteração. Quer dizer, o fuso horário altera. Então, assim, quando eu como, eu sinto vontade, eu tenho um estímulo gastro-retal para ir ao banheiro. Certo. Então, já é um estímulo. Então, sempre eu acabo evacuando mais após as alimentações, a primeira coisa. A segunda é assim, se eu estou mudando, eu estou pegando um avião, eu estou indo para um outro país e tem esses problemas de fuso horário, eu também tenho problemas, porque eu estou mudando a sequência. Agora, é verdade ou é mito de que você tem que acostumar o intestino a ir ao banheiro num determinado horário do dia para se criar uma rotina? Ah, não, isso é uma coisa importante, porque assim, o intestino, que nem a gente estava falando, ele funciona como um reloginho. Então, se eu acostumar a ir naquele horário, eu tenho que ir sempre naquele horário. O horário melhor sempre é de manhã, mas pode ser variáveis de pessoa para pessoa. O que existe, eu acho que assim, nisso que é uma coisa importante que até você estava perguntando, é que existe a necessidade de que eu vá no banheiro todos os dias, que é um outro problema com as mulheres, porque elas acham que a barriga fica um pouco mais saltada, elas acham que isso... A gente acha ou realmente fica? Eu acho que fica. Eu também acho. As mulheres acham, a gente... Bom, mas vamos passar esse assunto um pouquinho para o homem também. O Edu Guedes tem uma pergunta. Claro, o Edu vai fazer a pergunta. Doutor, é o seguinte, tem a questão da vergonha também. Isso tanto faz para o homem ou para a mulher. Muitas vezes você está no trabalho, é normal você falar assim, vou ali beber água. Mas ir no banheiro não é tão normal. E com essa questão, o que as mulheres, por exemplo, podem fazer na rua? Eu acho que assim, na rua é um problema, né? Eu acho que nas grandes capitais nós não temos hoje um local. Se eu estiver no centro da cidade de São Paulo ou em outros locais, eu não tenho lugar para ir no banheiro. Banheiro público, em geral, é um desastre. É um desastre. Né? Então é muito complicado aqui no Brasil. No trabalho também, quando você tem banheiros para homem e para mulheres, melhora um pouco.
E se eu estiver no trabalho e for um banheiro coletivo, nunca a mulher se sente à vontade. Verdade. Então, eu acho que existe esse tipo de problema. Então, eu acho que assim, não tem muito como resolver. O ideal seria que eu fizesse uma coisa que eu acho que funciona bem até, que a gente fala bastante no consultório. Para que a mulher tome café primeiro, calmamente, tome um belo café da manhã, e depois vai se cuidar da maquiagem, e nesse período, que normalmente dá uns 10 a 15 minutos, eu senti vontade no banheiro. Então, eu preferiria acordar mais cedo do que fazer durante o trabalho. Né? Eu acho que seria uma coisa importante. Essa é uma dica prática. Agora, o senhor falou, e eu quero puxar essa frase, sobre a questão da frequência em ir ao banheiro, né? Qual seria o número, a quantidade de vezes ideal, assim, para o homem e para a mulher, por dia? Eu acho que assim, a frequência, isso é uma coisa importante, porque assim, existe aquela coisa, eu preciso ir no banheiro todos os dias. Isso é uma ilusão, porque assim, eu posso ir 3 vezes ao dia após as refeições, é comum para alguns pacientes. Eu posso ir 1 vez por dia e posso ir a cada 2 dias. A gente considera obstipado quando esse período passa de, vamos supor, eu tenho 3 evacuações por semana, eu me considero obstipado. Quando eu passo de um período de mais de 5 dias, aí sim seria uma obstipação mais grave. Então, como eu tenho essa necessidade de ter que ir ao banheiro, eu acabo partindo para o laxante, que é o problema. Então, aí assim, eu vou para a solução mais rápida, que não é essa. Né? Então, aí envolve mudanças de hábitos alimentares, atividade física, beber mais água e evitar os laxantes. Os laxantes seria para o final. Essa é a pergunta que eu quero fazer para o senhor agora. É exatamente isso. O uso de laxantes para resolver esse tipo de problema, o mau funcionamento do intestino, a pessoa usa toda hora laxante, hoje, amanhã, depois, torna-se um hábito. Até que ponto isso pode provocar problemas de saúde mais graves para a pessoa? Essa é a pergunta que o senhor vai responder já. Antes eu quero dizer a você que está chegando neste momento aqui, hoje em dia, que nessa quarta-feira de cinzas, nós estamos debatendo um assunto de saúde muito importante para todos os públicos, para homens e para mulheres, mas principalmente para as mulheres, que é a razão do mau funcionamento do intestino, como prevenir, como resolver esse problema. É um problema que afeta 70% dos brasileiros. É uma questão de alimentação, de qualidade de alimentação, é preciso beber muita água, é preciso ter uma dieta balanceada com muitas frutas, verduras, com legumes, e por isso nós estamos recebendo também a nutricionista Lucilene Andrade, que já está na cozinha do Edu e vai dar todas as dicas sobre a dieta correta para combater o mau funcionamento do intestino, mas é também um problema que precisa ser combatido com remédios ou com outros hábitos, e por isso nós estamos recebendo o Dr. Nelson de Souza Liboni, que vai justamente falar sobre essa questão do laxante agora. Isso, usando com muita frequência o laxante, a pessoa pode ter problemas mais graves de saúde, doutor? Pode. Existem vários laxantes, né? Então, existem aqueles que aumentam o bolo fecal, tem aqueles que irritam a parede da mucosa, existem aqueles que são oleosos para lubrificar o intestino. Existem inúmeros laxantes. Mas o que a gente sempre recomenda realmente é essa parte alimentar e de exercício. Mas assim, o uso crônico de laxantes, ele cria uma reação de agressão na mucosa do intestino. Então, a longo prazo, eu posso perder o efeito dessa medicação e ter que começar a usar remédios mais fortes. A segunda ação desses remédios é a criação de pólipos, e os pólipos no intestino grosso, principalmente, a longo prazo, vão dar origem a tumores intestinais, né? Existem a mudança de flora também, que eu acho que é uma coisa importante. Eu acabo acelerando o ritmo intestinal e acabo perdendo parte dessa flora que me ajudaria a estar fazendo uma evacuação mais consistente. Agora, tem alguns casos em que o laxante é indicado. Sim. Em que situações, por exemplo? Eu acho que assim, eu tô numa viagem, como a Ana falou, e de repente eu fiquei obstipado, estou 3 dias, não é a minha rotina, eu estou me sentindo mal, estou estufado. Eu acho que aí é uma coisa mais pontual. Agora, usar cronicamente alguma coisa está errado. De repente eu tenho um intestino que está bom e de repente ele começa a ficar obstipado. Alguma coisa está errada. Então eu tenho que investigar outras causas que podem levar à obstipação. O senhor falou agora uma coisa importante, tumores. Eu queria fazer uma pergunta direto sobre esse assunto. Quer dizer, existe relação entre a prisão de ventre e o câncer de intestino, que é um dos mais graves que existe?
Assim, na verdade, o câncer de intestino é uma situação multifatorial, né? Não é especificamente da obstipação. Tem fatores genéticos, pacientes que fumam, pacientes que bebem, pacientes que comem muita gordura, pacientes que comem muito embutidos e poucas fibras e poucas frutas, eles têm mais tendência a ter tumor. Mas existem alguns estudos em relação ao fato de eu ter fezes muito tempo parado no intestino grosso, principalmente do lado esquerdo, que esse contato que tem alguns componentes ali tóxicos poderiam estar desencadeando aí aparecimento desses pólipos e até tumores, né? Perfeito. É exatamente sobre isso que eu ia perguntar, Eva, porque me chamou a atenção quando você falou do uso em excesso de laxantes, você acaba tendo uma propensão de criar pólipos no intestino e depois disso esses pólipos podem se tornar tumores. Eu acho que as pessoas precisam prestar bastante atenção nisso, porque o câncer do intestino é um câncer assim, bastante grave e as pessoas acabam descobrindo, às vezes muito tarde, para poder ter um tratamento. Quais seriam as primeiras coisas que uma pessoa precisa prestar atenção se ela faz uso excessivo de laxante, para saber se ela tem algum problema a mais, se ela realmente precisa ir procurar um médico para poder melhorar a situação de saúde? Eu acho que assim, existem pessoas que têm um ritmo, realmente, eles são obstipados crônicos, né? Esses pacientes, eles têm que ficar atentos a sangramentos, a dor abdominal, né, emagrecimento. Acho que realmente é um sinal de alerta grave e importante. E até, de repente, eu sou obstipado, começo a ficar com diarreia, ou ter alternâncias de diarreia com obstipação. Isso é uma coisa importante. Mas eu acho assim, em geral, as pessoas que têm obstipação, elas têm que procurar o médico, porque a grande maioria dessas pessoas, além desses erros alimentares, elas têm outros problemas. Então, a grande maioria delas tem hipotiroidismo. Então, principalmente mulher. Mulher tem muito problema de tireoide, então eu tendo hipotiroidismo, eu vou ter um mau funcionamento do intestino. Então, vem associado com outras coisas, queda de cabelo, unha quebradiça, engorda e assim por diante. A pele também, né? A pele. Então, existem remédios que eu estou tomando que, de repente, poderiam ser trocados pelo médico e evitar uma obstipação. Então, você pode chegar... É que as mulheres, na verdade, têm vergonha de falar de assuntos de fezes, né? Não, olha, mudou minha consistência, tá assim, eu tô com esse hábito. Deveria ser falado disso com mais frequência. Às vezes ela vai no ginecologista e não fala. É verdade. Então, dificilmente vai procurar o gastro. Por que eu vou no gastro? Isso é normal, eu tomo um laxantezinho. Agora, você falou em gastro, a mastigação também está relacionada ao funcionamento do intestino? Quando você come com mais calma, mastiga mais vezes, tá vendo? Tem sim. Então, se você pegar, por exemplo, a população mais humilde, com problema de dentição e má alimentação, tem a ver sim. Então, normalmente, o que a gente vê é que as pessoas, infelizmente, elas estão comendo muito rápido, né? Então, eu acabo ingerindo um alimento não triturado, o estômago não consegue, de uma maneira geral, preparar esse alimento, ele é mal absorvido, e eu tenho um alimento que vai fermentar no intestino, então forma muitos gases. Então, eu tenho que entender que eu acabo tendo cólica, tenho dores, eu tenho vontade faz barulho o abdômen, vontade toda hora de ir no banheiro e acaba atrapalhando aquela... Só que nem sempre você consegue. Exatamente. Então, eu fico segurando, né, e isso acaba agravando o quadro. Então, a mastigação ideal também seria para facilitar o funcionamento, para que o bolo fecal, a gente tem que entender que o intestino ele tem a propulsão e... chegando no intestino tem a evacuação, são dois fenômenos diferentes. Então, se eu tiver no intestino grosso empurrando um alimento difícil de ser empurrado, obviamente eu vou ter mais dificuldade. Então, por isso que é importante comer fibra, beber bastante água, para que fique uma pasta, algo mais mole, para que o intestino empurre esse alimento. Agora, e se a pessoa, eu conheço um caso de uma pessoa que realmente ela fica às vezes até chegar a 8 dias, não consegue ir ao banheiro e ela só consegue ir usando laxante. No caso dessa pessoa, o que ela precisa fazer para poder se livrar de uma vez por todas dos remédios? Então, aí são os casos que realmente precisam de avaliação médica. Então, eu acho que assim, é uma obstipação de mais de 5 dias. Isso vai criar um transtorno a longo período, que seria, eu vou ficar cada vez mais obstipado, vai chegar num ponto que essa pessoa vai precisar ir em pronto-socorro para fazer clisteres, né? É mesmo? Para fazer a evacuação. Quando acontece isso, a pessoa procura um gastro, vai fazer exame de fezes, como é que você... Não, então, aí essa pessoa entra dentro de uma rotina. Então, uma vez que entre dentro de um consultório, a primeira é a história clínica, o exame físico é fundamental, e o exame coloproctológico, quer dizer, uma inspeção para ver se a pessoa... Porque tem muita gente, por exemplo, que tem hemorroida.
e eu não vou no banheiro porque eu vou sangrar ou vai doer. Então, eu seguro. Ou eu tenho uma fissura anal, ou eu tenho um prolapso, que é comum em mulher, então sai a mucosa do em volta, que é algo doloroso, né? Ou eu tenho algum outro problema. Então, essa mulher ou esse homem tem que entrar dentro de um quadro de investigação e muitas vezes até uma colonoscopia para ver se não tem doença diverticular complicada, se não tem retocolite, se não tem Crohn, se não tem tumor. Olha, isso que você está falando é muito importante. Recentemente, o cabeleireiro Vanderlei Nunes foi operado, né? Passou por um momento assim delicado, mas se recuperou, pelo que eu andei lendo aí. E, se não me engano, foi diverticulite. Sim. E esse é um problema difícil de detectar, porque a pessoa fica um pouco apavorada com os sintomas, né? O que acontece nesse caso? O que é a diverticulite? Como é que ela aparece? Bom, a diverticulite é uma complicação da doença diverticular. Ela está aumentando assustadoramente a incidência dela. Isso tem a ver com os hábitos alimentares. A gente está ingerindo muito pouca fibra. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos uma alimentação muito absorvível. Então, o bolo fecal é menor. Então, meu intestino fica trabalhando em falso. Isso acaba, de uma maneira geral, criando fraquezas na parede do intestino, que são bolinhas, né, onde as fezes impactam ali. Então, normalmente isso é uma doença que aparece após os 45 anos de idade por erros alimentares. De que forma que ela aparece? Quais são os sintomas? Então, assim, eu tenho 25% de chance na vida de ter uma diverticulite. 25%? Nossa. Mas isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres? Para mulheres. Isso é baixa incidência. Então, normalmente eu tenho, às vezes, dificuldade para evacuar. Normalmente eu tenho dores com formação de gases. Então, sangramento também? Sangramento. O sangramento é outra complicação. Então, assim, a diverticulite em si, ela vem acompanhada de uma dor difusa no abdômen, ela localiza do lado esquerdo, principalmente no ocidente, sempre é do lado esquerdo. O cólon transverso e o ascendente, que é do lado direito, dificilmente tem problemas, é sempre mais do lado esquerdo, onde as fezes já estão endurecidas, onde dá o problema. E vem acompanhado de perda de apetite, e aí você acaba indo para um pronto-socorro. Só que muitas vezes se confunde o diagnóstico com outras coisas, como infecção urinária, como cálculo renal, e às vezes passa batido isso, né? Então, o diagnóstico é feito através de exames clínicos, né, história, e ultrassom e às vezes tomografia. A diverticulite ela é tratada com antibióticos. Se não resolver, a gente tem uma complicação do abscesso, pode perfurar e cair fezes na cavidade, dando uma peritonite intercoral, onde a mortalidade é altíssima. Não, veja, esse problema é muito sério. Não é só a diverticulite ou diverticulose, que é uma outra doença também. Não é só o problema da prisão de ventre. Existem várias doenças relacionadas ao aparelho digestivo, ao intestino, enfim. E a presença aqui do Dr. Nelson de Souza Liboni é para falar para aquele que está em casa agora, que de repente tem algum sintoma desses que ele está colocando aqui, mas tem vergonha de procurar um médico. E tem medo de procurar um médico porque acha que aquilo, o que será que é isso aí? Mas o senhor está colocando muito bem sobre esses sintomas. É importante que as pessoas prestem atenção. No caso do sangramento, por exemplo, pode ser 1000 coisas. Sim. Pode ser diverticulite, pode ser diverticulose, mas pode ser coisa pior também. Sim. Então a pessoa tem que procurar um médico quando ela sentir esse tipo de sintoma, não é verdade? Agora, Brito, a gente tem o doutor aqui que está falando sobre as coisas, as prevenções, coisas que a gente precisa prestar mais atenção, e daqui a pouquinho a gente vai ter uma nutricionista funcional, a Lucilene Andrade, que vai falar para a gente sobre os alimentos que a gente deve consumir todos os dias para poder ter o melhor funcionamento. Mas antes da gente chegar a conversar com ela, o Edu Guedes tem algumas perguntas, acho que dos nossos internautas, né, Edu? Tem um monte de dúvida aqui, o pessoal está mandando e-mail. Aliás, você pode mandar e-mail para a gente aqui, www.rederecord.com.br/hojeemdia. O Marcos Morelato, doutor, ele está falando exatamente sobre diverticulite. Sempre tive o intestino preguiçoso. Porém, ao beber chá de folha de sênia, ele funciona muito bem. Ele já fez a cirurgia de diverticulite e usa esse chá há vários anos. A pergunta dele é a seguinte: quais os problemas que podem surgir ao longo do tempo fazendo uso desse chá? Esse chá de sênia é um irritante de mucosa. Então, como cáscara sagrada... muitas pessoas usam. E isso usam... o fato a gente precisa tomar cuidado, porque assim, é fitoterapia, então é planta, a planta não faz mal. Então a diferença entre o que é remédio e o que é droga é a dosagem. Então muitas vezes fica difícil. Então eu faço um preparo em casa, eu tomo um chá, isso vai me fazer bem. Não é bem assim.
eu acho que é aquilo que nós estamos falando. Então, se eu tivesse que escolher entre um tratamento para quem até já tratou de doença diverticular, acerto alimentar, atividade física para melhorar a prensa abdominal, né? E beber mais líquido e uso de laxantes que aumente o bolo fecal. E principalmente esses medicamentos novos agora, esses iogurtes com flora especial que tem ajudado bastante. Se isso não resolver... Você recomenda a utilização desse tipo de iogurte? Sim, sim. Acho que vale a pena. A gente tem alguma experiência com pacientes excepcionais que a gente trabalha no hospital em São Paulo e a gente tem uma aceitação muito boa, né? Então, dentro dessa aceitação, são crianças que têm dificuldade para ingerir fibras e a gente tem utilizado com uma certa melhora. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Bem interessante. Então, eu não usaria a CN de cara. Talvez eu conversaria melhor com o meu médico para ver isso. Daqui a pouquinho, porque esses problemas todos relacionados ao mau funcionamento do intestino, esses problemas podem ser evitados e prevenidos com uma boa alimentação. Isso seja a base de tudo, uma boa alimentação. E nós, daqui a pouquinho, vamos conversar com a Lucilene Andrade, que é nutricionista funcional, e ela vai mostrar, vai explicar para a gente qual é a dieta correta, à base de fibras, para você evitar os problemas de intestino. Mas ainda conversando com o Dr. Nelson, e agora entrando mais a fundo numa questão que foi levantada pela Ana Hickman, porque eu sei que muita gente está mandando e-mail falando sobre isso aí. De repente a pessoa fica uma semana sem ir ao banheiro. A gente conhece, a Ana falou, mulheres que têm esse problema. E aí toma laxante e resolve aquele problema. Mas depois entra nesse processo de novo. E não, é sempre assim, vai sempre resolver. Vicioso. É um ciclo vicioso. Qual é o problema que essa mulher pode estar gerando? Mais grave até do que o problema intestinal? Eu acho que assim, além de que a gente, né, só para descontrair, eu acho que a palavra enfesada em português já diz tudo, né? Verdade. É o cidadão nervosinho, ele está cheio de fezes, né? Então o português é bem claro. Então, além de estar mal-humorada, eu acho que existe um problema que é assim, quando as fezes chegam no sigmoide e no reto, o reto ele está vazio e quando existe um estímulo para que ele desça, existe um calibre. Esse calibre é o que determina por uma sensibilidade que eu tenho que ir no banheiro. Quanto mais eu vou dilatando, mais estímulo eu preciso ter. Então, com o passar do tempo, existe uma tendência de eu ter o intestino do lado esquerdo muito mais dilatado, ou seja, cada vez mais eu vou precisar de um bolo fecal maior para que eu vá no banheiro. Com isso, com o passar do tempo, eu corro o risco de estar desenvolvendo os prolapsos, que é a saída da mucosa, que a gente falou anteriormente, do intestino pelo ânus. As procidências é quando sai quase que todo o intestino para fora. E os problemas até em relação à retocele, à cistocele, que são quedas, né, da região do assoalho pélvico. Então isso é um dos problemas, né, eu acho que mais sérios que você pode ter aí em relação a isso daí. E a longo prazo, você pode ter um problema evacuatório tão grande que acaba evoluindo até mesmo para algumas cirurgias, que podem ocorrer para pessoas que são obstipadas crônicas, né? Hoje, com o advento da laparoscopia, a cirurgia que antes a gente pensava em não fazer, porque era uma cirurgia muito agressiva, a laparoscopia mudou essa história, e para os casos assim intratáveis, né, que foram mal conduzidos pelo próprio paciente, acabam indo para a cirurgia. Tá? Então, talvez evolua para a cirurgia. Estamos falando sobre o mau funcionamento do intestino com a presença do Dr. Nelson de Souza Liboni e também da nutricionista funcional Lucilene Andrade, que daqui a pouquinho vai falar sobre a dieta correta, a base de fibras, para você evitar esses problemas de mau funcionamento do intestino, a prisão de ventre, enfim. E o Dr. Nelson está dizendo para a gente aqui, em detalhes, quais são os sintomas, quais são as doenças que podem afetar a nossa vida, não é? E está deixando bem claro aqui que diante desses sintomas, diante dessa dificuldade de evacuar, diante de tudo isso, é preciso consultar um médico. E muitas perguntas estão chegando, inclusive, dos nossos telespectadores, não é isso, Edu? Com certeza, Brito. São 5.787 até agora. Nossa. Em pouco mais de 20 minutos. E a Suelane Carneiro, ela faz uma pergunta da seguinte forma. Presta atenção, Suelane, e todo mundo está em casa, porque tem várias pessoas perguntando sobre isso. O câncer do intestino. Ela conta que o pai dela morreu de câncer no intestino e uma médica disse que era o único câncer hereditário. Portanto, ela e os irmãos
ela pergunta se ela e os irmãos estão sujeitos a essa doença, se é verdade ou não, e se sim, qual é a orientação, doutor Nelson? Eu acho que assim, é importante lembrar que não é o único câncer hereditário. Então tem outros, por exemplo, câncer de mama é um exemplo. Mas assim, quem tem histórico de tumor de intestino grosso, a gente orienta para que os familiares façam a colonoscopia, que é um exame endoscópico dos cólons, principalmente nos filhos e nos irmãos, se tiver alguém, né? Então, acho que isso é importante, que é preventivo. Porque a gente tem uma ideia do exame colonoscópio, a gente conversa com os pacientes no consultório, olha, você vai precisar fazer tal exame. A única coisa chata desse exame, sem dúvida nenhuma, é o preparo, que tem que ter uma dieta baixa em fibras, tomar um laxante que a gente chama de vira-tripa, né? Porque tem uma evacuação extremamente grande, que é a única coisa incômoda. E pode fazer isso no hospital, em day clinic, não tem problema nenhum, porque o exame a gente não vê nada, o exame dura 20 minutos. Qual a vantagem desse exame? É exatamente isso, é preventivo. Então, se você pegar nos Estados Unidos, onde a incidência é maior, lá é um exame de rotina, como é a mamografia, como é o Papa Nicolau para as mulheres. Aqui no Brasil ainda existe, até da parte médica, uma restrição com medo que o exame cause uma perfuração, uma lesão mais grave. Hoje, cada vez mais, nós temos aparelhos bons, médicos bem treinados para isso, e a gente consegue, com esse exame, fazer o quê? Diagnóstico, primeira coisa. E a segunda, se eu tiver um pólipo, eu removo esse pólipo. Esse pólipo removido, ele vai ser hiperplásico, adenoma ou um câncer. Se eu removi um pólipo, eu evitei desse paciente ter um tumor daqui a 10 anos. E a partir de que idade tem que fazer esse tipo de exame? Normalmente a gente tem recomendado a partir dos 45 anos a 50. Homens e mulheres. Se eu tiver histórico familiar, aí eu faço antes. Se eu tiver aquilo que nós conversamos, de repente eu tenho mudança do hábito intestinal, sangramento e dor, aí eu faço. Aí é rotina, independente da idade, né? Agora, a prisão de ventre em si pode ser genético, pode ser um fator genético ou não? Eu acho que não é fator genético, eu acho que é um fator, assim, existem alguns fatores, que é aquilo que nós estamos conversando, é um problema multifatorial. Então, eu acho que é um problema da minha alimentação que eu tenho em casa. Se eu tenho uma alimentação ruim, a mãe tem alimentação ruim, a filha vai ter também, né? Eu acho que a falta de atividade física, que se o pessoal não faz em casa, dificilmente os filhos vão fazer. E eu acho que assim, existem algumas doenças, os problemas de tireoide são genéticos, existem as doenças outras, né, do intestino, como inércia colônica, que o intestino não funciona. Gastrite, úlcera, por exemplo, prejudica também o funcionamento do intestino? Não prejudica, mas eu acho que o uso do antiácido muda o pH do intestino e isso faz que eu fique mais obstipado. Então, não é a gastrite em si, é o remédio que eu tomo que acaba dando esse tipo de problema. Bom, e qual será a relação da alimentação? O doutor Nelson está dizendo que tem uma relação direta, né? Mas como será que a gente deve se alimentar de uma maneira correta para evitar o mau funcionamento do intestino? Esse é um assunto que vai ser abordado agora pela nutricionista funcional Lucilene Andrade, que está junto com o Edu Guedes. É isso aí, Brita. A Lucilene está aqui e vai falar um pouco sobre os alimentos. Muita gente está perguntando, inclusive nos e-mails, falando sobre alguns alimentos e falaram assim, de manhã eu estou tomando alguns tipos de iogurte, relacionando o iogurte junto com o cereal, falando que melhorou. A primeira pergunta é essa. Isso melhora? De fato, o aumento das fibras é interessante para o funcionamento do intestino. Tanto no movimento peristáltico, que é o movimento que joga, quanto equilibrar toda a bactéria. Né? Então, iogurte é bom para quem tem intestino? Iogurte é devido aos probióticos, que a gente chama. E cereal, qual é o cereal indicado? Eu trouxe aqui alguns alimentos um pouco diferente do que as pessoas normalmente estão acostumadas. Bastante oleaginosa, que são lentilha, ervilha, grão de bico, isso tem uma quantidade de fibra legal, interessante. Tem também substâncias que vão além de fibras, que equilibram toda essa parte hormonal, principalmente com a incidência em mulheres é muito maior, né? Então, se a gente tem um equilíbrio hormonal, isso também ajuda. Tem alguns cereais, como a quinoa, é um cereal inédito, porque ele possui todos os aminoácidos. Além de fibras, também contém lisina, que é uma substância que favorece a absorção de cálcio. Todos os nutrientes estão interligados. Precisa haver um sinergismo entre eles todos para que tenha um equilíbrio orgânico, para que as coisas aconteçam, né? Os grãos integrais também? Os grãos integrais também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem intestino preso, tomar um iogurte junto com... Aqui a gente tem
castanha do Pará, amêndoa, e triturar tudo junto, é bom? Semente de girassol, gergelim, tem também a semente de linhaça, né, que além de fibras, você encontra também ômegas, né, que favorecem inclusive uma ação anti-inflamatória no organismo. Agora, Lucilene, vamos imaginar que a pessoa não tem condição de comprar todos esses produtos que você falou aqui. Como é que ela pode ter uma alimentação, uma boa dieta, só com vegetais, com frutas, enfim? Com a alimentação normal, com os produtos normais que a gente tem na nossa cesta básica, né? E que seja rico em fibras para evitar os problemas do intestino. Na verdade, assim, o que a gente percebe hoje é a quantidade de pessoas com esse problema, mesmo no consultório, na clínica, eu atendo muito pessoas com esse problema, que justamente vem de uma alimentação igual. As pessoas sempre comem igual. Por isso que eu procurei trazer coisas diferentes. De repente, umas frutas que não só laranja, banana, não que seja ruim, mas as pessoas ficam sempre na mesmice, arroz e feijão. A gente tem uma variedade de leguminosas, que é da família do feijão, que pode ser trocado. Trocar o arroz branco por arroz integral. A gente tem que avaliar também custo-benefício. Essa questão do integral, por exemplo, sobre o que o Brito está fazendo. Então, a gente pode substituir o pão francês por um pão integral. Pode substituir o arroz normal por um arroz integral. Por um arroz integral. Ou até mesmo a massa. Hoje a gente tem várias possibilidades de massa que você pode comprar qualquer tipo dela integral. Integral. Mas não só. Uma dica que eu dou também é não comer pão todos os dias. Brincar durante a semana. Hoje eu não vou comer pão. Come alguns farelos com suco de fruta. Comer diferente do que come todos os dias. Um suco de fruta, de repente, um suco verde pela manhã, que ajuda na limpeza orgânica. Suco verde seria a base de quê? Eu gosto sempre de recomendar couve. E é importante que seja orgânica ou que seja uma produção, de repente, caseira, né, que não tenha agrotóxico, que daí senão eu vou fazer um complexo de agrotóxico. Então é interessante que seja, ou pelo menos, se não orgânica, que eu plante ou conheça o produtor. Aproveitando isso que o Brito perguntou, vamos fazer um suco para ele tomar? Que ele sempre experimenta para falar se é bom, se não é. Eu virei degustador aqui do que programa. Ótimo, espero que você goste. Esse suco é bom para quem tem problema de intestino, de estômago, também favorece o bem-estar do fígado, né? Que a gente tem que se preocupar com tudo. Que intestino não é só um órgão de excreção, né? Como é bem visto, assim. É legal as pessoas perceberem que ele também faz absorção de nutrientes. Perfeito, Aninha? Eu tenho uma pergunta relacionada aos sabores de todos esses alimentos que a gente está vendo aqui em cima. Porque assim, a mulher tem mais facilidade em tentar mudar a dieta dela para poder melhorar o funcionamento, enfim, para procurar um melhor estilo de vida mesmo na alimentação. Agora, os homens têm mais dificuldade em aceitar certos sabores que não fazem parte do cotidiano. Eu digo isso não por causa do Edu e do Brito, mas por causa do meu marido. Toda vez que eu tento introduzir alguma coisa diferente no cardápio, torce o nariz. Como é que eu faço para tentar, quem sabe, até camuflar um pouco isso e virar um hábito? Claro, é de fato bem colocado, porque mesmo no consultório a gente fala, mas como que eu vou consumir isso? Porque não estão acostumados, né? As pessoas, como eu disse, comem sempre as mesmas coisas. Por exemplo, um tofu, né? Que Nossa, é um alimento... levar tofu para casa é briga na certa. Sim, é um alimento fermentado. Aliás, os alimentos fermentados são pré-digeridos, isso facilita, ajuda bastante o intestino. Como consumir um tofu que normalmente as pessoas falam, isso não tem gosto de nada. O tofu seria o quê? Um queijinho, uma coisa? Queijo de entre soja. Aspas, né? Entre aspas, né? Na verdade, o quê? Se você amassa com um garfo um tofu, olhando, ele é uma ricota. Não tem sabor. O que você colocar de tempero, ele agrega. Você pode colocar um azeite, umas ervas, uma semente de girassol. Eu trouxe, ela deve estar por aqui. A semente de girassol, né? Você faz uma pastinha, isso para como um patê é fantástico. Não só na versão salgada, você pode fazer com um pouco de mel também, né? Que fica fantástico para consumir. O que mais? A própria lentilha que você tinha comentado, substituir com feijão, né? Sim, claro. É mudar, né? Sair um pouquinho de... Não precisa todos os dias. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando perceber que mudou o hábito alimentar, que fez a ingestão maior de fibras de vegetais, que é importantíssimo. A gente tem fibras aqui que favorecem as boas bactérias do intestino. A gente tem mais bactérias no intestino do que estrelas no céu. Você falou sobre fibras e frutas. Muitas vezes, o que as pessoas não sabem é que a fibra está exatamente na casca. E desprezam a casca.
Qual que é a importância da casca para as frutas? Na verdade, as fibras, elas estão no vegetal de um modo geral, né? A casca, infelizmente, hoje, a gente tem que tomar cuidado por causa dos agrotóxicos, né? Claro que tem algumas que agregam muito, independente de tirar a casca. É legal porque você tem um tipo de fibra insolúvel na casca, ou seja, ela facilita o trânsito. E a fruta, propriamente dita, você encontra bastante frutas insolúveis, que são aquelas que controlam os níveis de colesterol, triglicérides, também açúcar. Hoje, quarta-feira de cinzas, eu sei que muita gente está acordando agora. Então, para você que está chegando aqui no Hoje em Dia, só neste momento aqui, eu quero dizer que é grande a quantidade de telespectadores ligados no Hoje em Dia, porque nós estamos debatendo aqui um problema muito sério, que é o mau funcionamento do intestino, prisão de ventre e outros problemas. E por isso nós convidamos o Dr. Nelson de Souza Liboni, que veio falar sobre a prevenção, sobre o que é que pode acontecer, os sintomas, o momento em que a pessoa tem que realmente procurar um médico. Ele falou aqui sobre isso, já disse que os sintomas são inúmeros e que a pessoa precisa consultar um médico, fazer um exame, principalmente depois dos 45 anos de idade. E agora nós estamos ouvindo aqui a nutricionista Lucilene Andrade, porque o funcionamento do intestino está muito ligado à alimentação. Então você precisa comer fibras, você precisa comer frutas, legumes, verduras e todos esses cereais aqui que ela está mostrando para a gente. É claro que o grande problema, como ela mesma disse, é que o brasileiro vai ao supermercado e compra sempre as mesmas coisas. Ele não se preocupa muito com a variedade, em tornar essa dieta mais balanceada, mais rica em fibras, porque não quer saber de doença, né? Tá tudo certo com ele. Mas para você prevenir que esse problema venha a te afetar, inclusive com incidência de câncer no intestino, é importante que você preste atenção nesse tipo de dieta que está sendo proposta aqui pela nutricionista. Então, Lucilene, por favor, você estava falando agora sobre os vários pratos, as várias combinações que se pode fazer e que não fazem, infelizmente, parte do cardápio normal do brasileiro, não né? sabem, Brito, fazer. Então, acho que, por exemplo, grão de bico não é muito utilizado. Exatamente. Mas se a gente passar uma receita diferente com grão de bico, tem grão de bico com camarão. Você vai falar, pô, grão de bico com camarão? Fica gostoso. Então, a pessoa vai se alimentar a partir de uma receita também, E tem coisas mais simples também que você pode fazer com grão de bico, que é bem interessante. Depois de deixar ele de molho, tirar a película, depois de cozido, liquidificar esse grão de bico e também fazer com um pouco de gergelim, um pouco de azeite, temperos, fazer um patê com base de grão de bico. Não só também na versão salgada, como na versão doce. Acrescentar um mel, né? E trocar... normalmente as pessoas usam sempre a mesma coisa para passar no pão de manhã. É manteiga. Manteiga. E não só requeijão. Manteiga, requeijão. Né? Então, se você tem um patê à base de grão de bico, que também é riquíssimo em isoflavonas, né? Que ajuda a parte hormonal, e a parte hormonal não só no período de pré-menopausa, como também na TPM. Isso ajuda bastante. Sim. Vou te fazer uma pergunta agora prática, porque eu estou incluído nesse, e acho que muitos brasileiros. Eu adoro cafezinho. Então, café de... Eu não gosto de café expresso, para ser sincero, mas o café é esse que a gente faz na máquina, eu adoro. Na máquina, na cafeteira. Então, eu te pergunto, tomar muito café todo dia, isso faz mal? Tomar muito tudo todo dia sempre faz mal. Né? Você satura a digestão, comer sempre a mesma coisa. E até uma dica que eu dou, o alimento que normalmente nos prejudica é aquele que eu digo assim, eu amo. Né? Sempre que eu amo determinado alimento, é esse alimento que está me prejudicando. Porque a pessoa acaba repetindo esse alimento Exatamente. Com muita frequência, come quase todo dia. Aliás, o feijão e arroz, a combinação, é o cardápio típico, é o perfil do cardápio do nosso brasileiro, sempre está lá o feijão com arroz. Mas você mesmo colocou, é preciso substituir o arroz integral, a lentilha. Se bem que assim, entre todos os alimentos do dia a dia, o arroz e feijão, ele é o mais saudável de todos. Né? Mas você pode variar também. Pode variar. E o suco, hein, Edu Guedes? O suco é o seguinte, Brito, eu sei que você está ansioso para com vontade agora. Você que está em casa vai aprender a fazer um suco para quem tem problema de intestino preso. Intestino, de estômago, do trato digestório de um modo geral, ele ajuda bastante. Então é um suco fácil de fazer, super tranquilo. O Brito vai experimentar, vai falar se é bom, se é ruim. É super tranquilo. A gente
vai fazer daqui a pouquinho, né, Brito? Exatamente. O Edu Guedes, usando couve, né? Couve. Melão. E com as instruções aqui da nossa nutricionista, vai a partir deste momento, eu quero que você preste atenção, são dicas práticas que nós estamos dando para o telespectador do Hoje em Dia. Aquele que tem problema de mau funcionamento do intestino, e para aquele que não tem, mas poderá ter um dia se continuar com o hábito alimentar errado. Então, esse suco aqui que o Edu vai fazer com a nutricionista é um suco que pode te ajudar a resolver o mau funcionamento do intestino. Edu Guedes, o que é que vai aí dentro? Bom, então vai água. Água mineral. Água mineral. Pode colocar até 3 folhas de couve. 3 folhas de couve. Mas a gente pode colocar uma quantidade menor. E é interessante também colocar água, colocar couve, coar, né? E essa couve que foi coada, eu posso fazer um arroz. Eu posso estar colocando numa refeição. Correto. Depois de coar, eu posso bater com uma fruta. Sim. Mas agora vamos fazer direitinho, o pessoal em casa anotar Então, tá. essa receita. Quer dizer, água mineral, que pode ser água do filtro. Couve orgânica. Primeira coisa é bater os dois, a água Bate. e a couve. Vou fechar aqui para não voar. Tem gente que gosta da couve só na feijoada, né? Mas aqui é bem mais leve. Um suquinho para você que sofre de prisão de Nossa, ventre. suco é Agora, bárbaro. a Lucilene falou uma coisa interessante para mim. O Brito sempre pergunta sobre coar, não coar. Ele gosta coado. Se eu deixar aqui sem coar, não vai ficar com uma quantidade bem maior de fibra? Sim, as fibras são importantes. Aí eu vou ter uma quantidade maior de fibras insolúveis, né? E depende muito. Como eu vou acrescentar outras fibras e vou colocar esse, jamais jogar fora, né? Colocar no arroz, fazer de forma variada essa couve que foi coada, para ficar mais fácil de ingerir também, né? Agora, esse suco verde, eu posso acrescentar uma fruta. A sugestão hoje é um melão, né? Que fica num sabor bom, mas a pessoa pode escolher qualquer outra fruta e variar, inclusive, as frutas. Perfeito. Então, você que está pegando agora, aqui a gente está fazendo um suco, que é bom para o intestino, para quem tem intestino preso. Aqui a gente só bateu um copo de água, mais ou menos 200 ml de água, com 3 folhas de couve já picadinhas, batido no liquidificador. E a Lucilene explicou até por que coar, porque a gente vai acrescentar mais fibra, senão vai ficar com muita fibra. Correto. Então, aqui, melão, tanto faz o melão. Pode ser o melão amarelo, Sim. melão orange, qualquer um deles. Aí fica a critério do sabor da pessoa, do qual ela mais gosta. Mas é interessante variar também, não ficar só no melão. Fica muito bom no melão, mas colocar outros tipos também. Eu posso pôr a linhaça junto? Por favor, Então, uma colher de sopa. Sopa de linhaça. Então aqui tem água, 200 ml de água, 3 folhas de couve batido, depois coado. Na sequência, uma xícara de melão, um melão picadinho, aproximadamente uma xícara, e uma colher de sopa de linhaça. Agora, já vou fazer, como a gente vai fazer o suco com o Brito, ele gosta um pouquinho docinho. Eu sugiro, de repente, um pouco de mel, um açúcar preto. Mel é legal. Mel, tá. Você vai tomar Ou, de sem mel. repente, um adoçante, né? Açúcar Adoçante? branco, ele não é muito bom para o intestino. Um adoçante? Pode ser com adoçante, mas eu prefiro o mel, mas tudo bem. Eu tenho Você não- adoçante aqui. Você não tem mel aí, né? Não, mas Tá, tem um ok, adoçante vamos botar que um é bom. adoçante então. Pouquinho Deixa eu só. aproveitar, enquanto nós estamos falando sobre a questão do açúcar, né? A Lucilene, que é nutricionista, falou que talvez não seja o ideal, por isso o Edu está colocando o adoçante na ausência do mel. E eu vou aproveitar para perguntar para o doutor Nelson Liboni. Doutor, o açúcar também prejudica o intestino? Não, não é que ele prejudica, mas eu acho que ele acaba fermentando um pouco mais e dando mais gases, né? Então, a ideia é não exagerar no consumo, tá? Ok. E agora, para quem não pode fazer uso de açúcar, eu acho que alguns adoçantes, a gente tem substitutos até nacionais, que é a sucralose, que é da cana-de-açúcar, que a gente pode dar até para grávidas, né? E que é excelente, tem o mesmo sabor e não fica com aquele gosto de adoçante na boca. Eu acho que vale a pena. O açúcar orgânico também é bom? É bom, porque ele tem menos química, né? Eu acho que... Sabe que o açúcar orgânico... E o mascavo, né? Para quem tem problema, aquele gostinho residual que fica do açúcar, o açúcar orgânico não deixa e também não dá sede.
no final. Você sente mais o sabor da fruta quando você bate. Ótimo, uma boa dica. Açúcar. Posso bater orgânico. aqui? Só deixa eu fazer uma pergunta nessa linha, para não perder o raciocínio. Doutor Nelson, quem gosta de comer muito doce, tem gente que parece formiga, né, Ana Hickman? O Edu também gosta de um docinho. Isso é bom a pessoa equilibrar também? Doce todo dia faz mal? Qual é o limite? Eu acho que não. Acho que a pessoa tem que comer de tudo um pouco. Acho que não tem que ter nenhuma restrição. Lógico, se a pessoa não for diabética, não tiver outro problema. Mas eu acho que você deve comer com moderação. Eu acho que não tem nenhuma proibição para a parte intestinal. O que é moderação? Todo dia uma sobremesa normal ou de repente só no fim de semana ou alternar os dias? Como nós estamos falando de constipação crônica, entre eu comer um doce e comer uma fruta, eu como uma fruta. Uma fruta que porque também vai me ajudar. Açúcar, né? Se eu estou no trabalho eu levo uma fruta, é muito melhor do que eu ficar comendo doce. Perfeito. Então, agora, se eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum problema, aí é outra história, mas para quem é obstipado tem que comer fruta mesmo. E atenção, porque já o Edu Guedes vai ligar o liquidificador e esse suco que serve para a pessoa regular o funcionamento do intestino, para quem tem prisão de ventre e tudo mais, de repente com esse suco aqui todo dia você pode evitar de amanhã ou depois ter que tomar laxante. Sim, inclusive também diminui a ansiedade pelo açúcar. Ótimo. É riquíssimo em magnésio, em ácido fólico, isso ajuda bastante. Antes de bater tudo que está aqui dentro, Ana Hickman ainda tem uma pergunta. Brito, eu tenho uma pergunta aqui que é feita pela Laila Nassessati, que até veio assim, me chamou a atenção porque vem urgente. A Laila fala da prima dela que tem 4 anos de idade e tem problemas no intestino desde que nasceu. Todo o problema começou por causa de uma fissura que ela teve no ânus. Até hoje ela toma remédios por causa disso. Diz que ela come muito bem, adora frutas, verduras, mas não consegue resolver esse problema. Aí a pergunta vai para o Dr. Nelson. O que ela deve fazer para poder melhorar ou procurar uma solução para isso? Bom, para crianças, talvez aí uma das genes da doença na fase adulta exatamente seria essa. A gente tem algumas fases, né, na infância e uma delas é a fase da evacuação. As crianças brincam com as fezes, elas querem conhecer, querem entender e elas sabem que elas podem manipular muitas vezes o adulto através da evacuação. Então, muitas dessas crianças acabam ficando ressecadas, obstipadas, porque ela tem uma maneira de chamar a atenção dos pais, né? Então, isso é uma das coisas que ela tem que ficar atento se não há nenhum distúrbio aí de comportamento em relação a essa criança. A segunda coisa é para ver se essa criança não tem nenhum problema em relação à parte do mecanismo anal. Então, e da parte do intestino. Então, ela precisaria passar com um pediatra. E o pediatra, ele vai estar fazendo os exames necessários para ver se não tem nenhum problema. E a terceira coisa é ver o tipo de alimentação que essa criança está recebendo. Então, muitas vezes a gente recebe a gente acredita que a gente está fazendo a alimentação adequada e nem sempre é isso. Então, eu acho que tem que, nesse caso, como é uma criança que está tendo fissura anal, e a gente entende bem criança não costuma mentir. Se eu sinto dor, eu não quero ir no banheiro. Então, muitas vezes, eu preciso fazer um tratamento aí com uma nutricionista e com um pediatra em conjunto e tratar essa fissura anal para que ela possa evacuar, porque sentir dor à evacuação, a criança não vai querer ir no banheiro. Por mais que o adulto insista, ela não vai, porque ela vai sentir dor e vai sangrar. Então, eu acho que ela tem que tratar a fissura anal, tem que acertar a parte alimentar, que talvez ela não esteja correta, e fazer uma avaliação com o pediatra dela para ver se está tendo algum problema no mecanismo anal. A Lucilene, a nossa nutricionista convidada, quer complementar o que o senhor está dizendo aí. De fato, quando chega nesse fator alimentação, normalmente as crianças consomem bastante produtos lácteos. E a gente percebe que esses produtos são alergênicos, ou seja, não tem a digestão adequada, principalmente a lactose. Isso prejudica, né? Então, retirando alguns alimentos que são prejudiciais para o intestino, porque existem alimentos que são prejudiciais. Então, retirando alguns alimentos, no caso, esse é um dos maiores, a gente percebe isso em consultório. Sim. Quando retira, a gente entra com um probiótico adequado, né, específico, isso melhora bastante, né? Toda a microbiota intestinal. Quais são os alimentos que prejudicam o intestino? Normalmente, o leite é o número 1. O leite? O leite. Todo mundo gosta de leite, quer dizer, a maioria das pessoas, né? Por isso que a gente sempre parte do princípio, somos o que comemos e o que eu mais gosto é o que me dá problema. Agora, tem leites que são específicos para criança, tipos de leite em pó que são ricos em os nutrientes que as crianças precisam, né? Sim. É que assim, na verdade, eu preciso digerir o alimento para aproveitar esse alimento.
né? Não necessariamente um alimento que tenha, de fato, leite, tem vários nutrientes, que se você for ver, teoricamente tem. Eu preciso digerir e preciso absorver, e, enfim, tem todo um processo para aproveitar esses nutrientes. Perfeito. Então, se eu não, mesmo que esse alimento seja rico, mas se o meu organismo, por um motivo ou outro, não digerir adequadamente nem absorver, que é o caso do intestino, eu não vou estar aproveitando. Então, eu ficando sem esse alimento por um período e tratar, né, a ponto de colocar outro alimento, o fato de retirar, eu já poupo o meu organismo. Correto. Então, de repente, eu não vou estar depletando ou perdendo nutrientes em função desse excesso. Atenção para aquele que sofre de prisão de ventre ou que quer prevenir ter esse tipo de problema. Uma das coisas é uma boa alimentação à base de fibras. Aqui nós vamos fazer daqui a pouco, o Edu Guedes vai fazer aqui, um suco para esse tipo de situação, para prisão de ventre, para quem tem esse problema. Então aqui dentro do liquidificador do Edu nós temos couve. Água, 200 ml de água, 3 folhas de couve bem cortadinha, batidas. Daí a gente coou, na sequência acrescentou uma xícara de melão. Perfeito. Uma xícara de melão cortadinho, linhaça, uma colher de sopa e um adoçante. Adoçante, que é muito... Edu Guedes, agora nós vamos fazer o suco. Falando em cozinha, uma cozinha completa tem ali, né? Então vou bater. Só para você que está pegando a receita agora, 200 ml de água, 3 folhas de couve batidas, depois coadas. Uma xícara de melão picadinho, uma colher de sopa de linhaça e um adoçante. Bate mais. É assim, eu bato as coisas rápido na televisão, porque eu não quero que as pessoas fiquem vendo uma musiquinha e tal. E o Brito que vai tomar, vai, Edu, eu tô achando que ele tá falando pra eu ir rápido e ele tá falando pra eu bater mais. Não, senão fica muita coisa sólida. Opa! Pronto. Bom, eu vou tomar esse suco aqui. Quero já deixar engatilhada uma pergunta para o Dr. Nelson, que é sobre as pessoas, crianças principalmente, que não gostam, que não podem tomar leite, né? Como é que elas podem fazer, que tem alergia ao leite. O Dr. Nelson pode falar um pouco a respeito disso daqui a pouquinho. Eu posso já tomar um gole desse suco? Pode, lógico. Vou fazer o seguinte, eu vou tomar no intervalo, na volta eu digo o que eu achei. Tá bom? Fechado. Temos uma pergunta ainda aí? Olha, Brito, não é uma pergunta, são várias perguntas. Todo mundo querendo fazer pergunta para o Dr. Nelson e para nossa nutricionista, a Lucilene, a respeito de alimentação. E uma delas aqui, parece até uma pergunta mais simples, mas eu acho que os dois vão poder me responder daqui a pouquinho, que é do Aurélio. Ele fala que ele sempre teve problema de intestino preso, às vezes ficava 1, 2, até 3 semanas sem ir ao banheiro. E ele conseguiu melhorar a situação dele cortando carne vermelha. Ele quer saber se realmente a carne vermelha faz mal ou ele deve introduzir, mas em que quantidade? Essa pergunta eu vou pedir para os nossos 2 especialistas para responder essa pergunta depois do nosso intervalo. E também aqui uma série de outras a respeito do assunto de hoje, intestino preso. Você de casa vai aprender muita coisa bacana aqui para poder ter uma saúde melhor. A gente já volta. Hoje em dia tem debates importantes, assuntos que interessam a toda a família brasileira, como hoje nós estamos debatendo aqui a questão do mau funcionamento do intestino. E eu posso garantir que esse assunto interessa a todos, porque a quantidade de e-mails que chegou até agora é impressionante. São milhares de pessoas perguntando, falando do seu caso especificamente. Claro que a maioria das pessoas não vai obter uma resposta concreta sobre o seu caso específico, porque seria impossível nós lermos aqui milhares de e-mails durante o programa. Mas muitos desses e-mails estão resumindo aquilo que várias pessoas dizem, aquilo que centenas de pessoas dizem, e na medida do possível, os nossos convidados, o Dr. Nelson de Souza Liboni e a nutricionista Lucilene Andrade, vão tentar explicar o que acontece, como é que se pode prevenir esses problemas de intestino, prisão de ventre e etc. Inclusive, uma questão que foi levantada agora durante o intervalo é a seguinte: Dr. Nelson, crianças que têm alergia ao leite, o que é que isso pode comprometer? Como é que pode ser resolvido esse problema?
Bom, para fazer o diagnóstico da alergia ao leite, tem vários exames que são feitos, né? O que não se pode é supor, né? Então, olha, vamos suspender leite porque não faz bem. Eu acho que existem alguns exames, alguns exames sanguíneos de imunocomplexos que a gente consegue detectar isso. Curva de absorção de lactose também é outro exame. E uma vez detectado que a criança é alérgica ao leite, você pode usar algumas coisas para poder substituir o leite. Então, existe o leite de soja, é algo que ajuda bastante. Muitas vezes essas crianças que têm alergia à lactose, elas toleram bem queijos, então que são produtos com uma consistência diferente e outros preparo. Então são testes terapêuticos que você pode estar fazendo. Outra situação é suplementar aquilo que viria no leite, né? Que são as proteínas, né? Que é o cálcio, que você pode substituir como ali, né? A couve é rica em cálcio, sardinha e assim por diante. Existem alimentos que podem substituir aquilo que o leite tem. Tem um problema adicional nessa questão da criança com alergia ao leite, que é quando as mães não sabem que isso acontece, né? Sim. A mãe vê que a criança de repente não aceita aquilo, o leite passa mal e não se dá conta de que ela tem uma alergia. Mas normalmente não é tanto obstipação, né? Acaba a criança tendo vômitos, acaba tendo diarreia, perda ponderal, né, de peso, não tem crescimento. Então isso o pediatra ele fica bem atento, né? E o diagnóstico normalmente é feito com uma certa facilidade. Agora, pode a criança ter alergia, depois se tornar um adulto não alérgico e não ser alérgico quando bebê e depois se tornar um adulto alérgico a leite, por exemplo? Eu acho que assim, as alergias elas podem ocorrer em qualquer época da vida. Eu acho que isso é mais comum, por exemplo, para celíacos, muito mais que para lactose. Então, o que acaba acontecendo é uma coisa diferente. Então, assim, uma coisa é alergia de criança, ela tem imunocomplexo e tudo mais. Outra é eu ter, por exemplo, síndrome do intestino irritável, ou eu ter uma doença intestinal e ao tomar leite ele é rico em lactose, rico em proteínas, eu acabo tendo uma distensão, cólicas e aumento a minha dor abdominal e eu tenho a ideia de que eu sou alérgico ao leite. Não é que eu sou alérgico ao leite, eu estou jogando álcool no fósforo aceso. Entendi. Então não é que eu sou alérgico, ele é um alimento que está me prejudicando. Então talvez no adulto não seja alergia. A alergia é mais comum em criança. Agora, que nem a doença celíaca e outras, elas vão aparecer, tem um período na infância e tem outra na idade adulta. E o que seria celíaca? Celíaco é alergia ao glúten, então farinhas e trigo em geral. Muitas pessoas são, a gente já trata todo esse tema aqui. Já tratamos esse tema aqui. Doutor, o senhor falou em síndrome do intestino irritável, nós temos uma pessoa, um telespectador na linha, para fazer uma pergunta sobre isso. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem estou falando? É o Brito Júnior aqui, quem fala? Brito, que prazer conversar com você. Assisto sempre o programa, meus parabéns. Obrigado, querida. Como é seu nome? Sempre traz assuntos interessantes, não é? Muito obrigado. É Cristina que está falando de Curitiba. Ok, Cristina. Eu tenho uma pergunta ao Dr. Nelson. Pois não, pode fazer a pergunta. Dr. Nelson, qual o sintoma, ou melhor, qual o tratamento para a síndrome do intestino irritável e qual a sintomatologia? Boa pergunta, Cristina, porque nós estamos entrando agora nesse assunto da síndrome do intestino irritável. E a primeira coisa que é preciso dizer aqui é exatamente do que se trata, né, doutor? A síndrome do intestino irritável, ela é uma doença considerada funcional. Quando nós não encontramos nenhuma doença orgânica, foi descartado processos medicamentosos, problemas metabólicos, doenças como diabetes e outras, né? Nós não encontramos nada. É considerado como síndrome do intestino irritável, que pode comprometer estômago, intestino delgado e intestino grosso. E quais são os sintomas? Então, eu posso evoluir para diarreia, para obstipação ou um misto disso, oscilando entre as duas situações, ou formação de gases com barulhos no abdômen. Eu posso ter aerofagia e uma série de outros fatores, né? Eructações e etc. No caso aqui, que a gente está discutindo obstipação crônica, não discutindo os casos que evoluem para diarreia, eu acho que o que nós falamos aqui vale. Então, eu acho que o exercício físico, ele libera endorfina, ele acalma, né? Ele relaxa, porque normalmente quem tem síndrome do intestino irritável é uma pessoa estressada, uma pessoa que trabalha muito, corre muito, se alimenta mal e é uma maneira de exteriorizar esse estresse. Então, acho que a atividade física ajuda bastante, principalmente na obstipação e na síndrome. A segunda é a alimentação, uma alimentação rica em fibras, principalmente
Aí que está uma diferença. Aí são legumes e verduras cozidas, evitar folhas cruas, porque talvez a folha crua produza muitos gases. Aí o açúcar vai produzir muitos gases. Então, além de eu ser ressecado, eu vou ter um intestino que tem uma motilidade atrapalhada, então acaba me dando mais cólica, mais dor. O açúcar, o leite, assim por diante. Então, eu diminuo a ingesta disso, né? Eu diminuo a ingesta de refrigerantes, não mastigaria chicletes, assim por diante. Evitaria cafeínas, né? Que você gosta de café, por exemplo, então eu não tomaria café. Né? Eu seguraria um pouquinho, tudo que vem junto com a cafeína, chocolate em excesso e assim por diante. E se isso não resolver, existem medicamentos para isso, específicos para tratar a síndrome de intestino irritável e se não funcionar, até às vezes antidepressivos leves, que funcionam muito bem para isso. Quantas vezes a pessoa vai ao banheiro por dia quando tem esse problema da síndrome do intestino irritável? Se for diarreia, tem gente que chega até a usar fralda. Tamanha quantidade. A pessoa de terno e gravata vai ter uma reunião importante, o estresse aumenta, ele tem isso. A pessoa fica ansiosa. Fica ansiosa, mas pode evoluir para uma obstipação, tipo uma viagem, que a gente estava discutindo aqui. Então, muitas vezes, a gente não acha doença nenhuma na pessoa, faz toda uma avaliação geral e não acha nada, e muitas vezes uma viagem de negócios, a expectativa de entrar num avião ou de ir para um hotel, ou uma situação de uma reunião inesperada do que vai acontecer, faz com que a pessoa no preso. Então, muitas vezes, não é problema alimentar, não é problema orgânico, é problema psicossomático. É uma alteração de um hormônio chamado serotonina. O doutor sempre salienta aqui, em todas as explicações que ele dá, a importância de uma alimentação rica em fibras. Agora há pouco, nós fizemos aqui, o Edu Guedes fez um suco junto com a nossa nutricionista, Lucilene Andrade, convidada, um suco à base de couve, de melão e de linhaça, usando adoçante e água mineral. Eu tomei o suco, gostei do suco, não é um suco muito doce e é um suco que, segundo a nutricionista, realmente faz um bem muito grande para o intestino das pessoas. Então, basta que você compre esses alimentos. Está acostumado sempre a comprar as mesmas coisas no supermercado, de repente você tem que comprar alimentos mais ricos em fibra. E daqui a pouco o Edu, junto com a nutricionista, vai fazer outras sugestões, vai dar outras sugestões de cardápio, mas uma pergunta ficou no ar, Ana Hickman. Pois é, Brito, é sobre o consumo da carne vermelha. Um telespectador mandou um e-mail aqui falando que ele tinha um problema muito sério de intestino preso, chegou a ficar 1, 2, até 3 semanas sem ir ao banheiro. Isso começou a melhorar quando ele cortou a carne vermelha do cardápio dele. Isso é uma coisa que tem a ver, a carne vermelha, ela pode desestimular o seu intestino a funcionar ou não tem nada a ver, tem que continuar consumindo, doutor? Eu acho que assim, ao contrário, a carne vermelha ela é rica em fibras e ela estimula o intestino a funcionar. Então, eu não acredito que tenha sido a carne vermelha, talvez tenha sido uma conjuntura de fatores que acabaram colaborando para isso. Mas a carne vermelha, ela não cria obstipação, pelo contrário, ela estimula o intestino a funcionar. Agora, você estava falando também, desculpa, Ana, das folhas, legumes e verduras crus são prejudiciais para quem tem intestino preguiçoso? É melhor cozido? Não, acho que assim, todas as folhas e legumes são bem aceitos, mas eu acho assim, existem alguns pacientes que eles têm cólicas, distensão abdominal, formação de gases, então é melhor eu já ter um alimento já pré-cozido com uma facilidade de digestão para ajudar a não aumentar o trabalho do meu cólon. Então isso vai aumentar a cólica, vai aumentar a dor. Então, se eu tenho, além da obstipação, distensão abdominal com barulhos abdominais, cólicas, eu partiria para legumes e verduras cozidas. Tá? Bom, o nosso programa aqui hoje em dia se tornou um verdadeiro consultório para tentar responder a dúvida de muitos telespectadores através de telefone, através dos e-mails. Aproveitando, eu quero mandar um beijo para todos os consultórios médicos, para todos os hospitais, salas de espera, principalmente para o Dr. Macedo do Einstein e toda a sua equipe, que eu sei que estão sempre que podem ligados aqui no Hoje em Dia. O centro cirúrgico que trabalha com o Dr. Macedo lá do Einstein, para todo mundo que está aqui junto com a gente. E aproveitando agora, 2 perguntas para nossa nutricionista. A primeira com relação ao suco que foi preparado agora há pouco, sobre a couve. A dúvida da Célia era: posso usar a couve congelada, já que essa verdura, ela estraga muito rápido? Sim. Pode. Ela vai ter o mesmo efeito? Sim, não tem problema. É claro que o congelamento, né, você acaba mexendo com as moléculas de vitamina. O ideal seria íntegro, mas entre não tomar e tomar congelado,
preferível tomar congelado. E também uma outra pergunta com relação à alimentação, às frutas, sobre a semente do mamão. Tem uma telespectadora aqui que fala que consome o mamão, a semente toda, que ela sente que isso ajuda no funcionamento do intestino dela. Agora, ela ouviu dizer que a semente do mamão não é aconselhada a ser consumida. Tem alguma coisa a ver? É perigoso ou ela pode continuar consumindo? A semente do mamão, ele facilita a saída, né, das fezes, se ela se sente bem, não tem, a não ser que ela vá digerir, porque assim, o organismo humano não digere a semente. Se não for triturado, né, não tem problema nenhum, vai facilitar. Importante fazer a excreção. Não sei se tem a pergunta da carne que você tinha dito também. Se você quiser fazer algum complemento sobre a carne vermelha, é que assim, a carne vermelha, na verdade, é um alimento que, se for em excesso, as proteínas de origem animal, de uma certa forma, elas são, em excesso, elas são alimentadas pelas bactérias patogênicas, né, mudando o pH do intestino. E quando muda o pH do intestino, favorecendo as bactérias patogênicas, isso pode levar a problemas de obstipação, constipação, enfim, tanto de segurar como também de liberar. Bom, tudo passa pela questão do alimento, da boa alimentação. E eu estou vendo que o Edu colocou várias panelas no fogo aqui e eu estou curioso para saber o que é que vem. São dicas para a pessoa se alimentar bem? É isso aí, Brito. Até para dar algumas dicas práticas, rápidas de você que está em casa. Para a dona de casa, que muitas vezes está habituada a fazer um arroz, tem dúvida como faz um arroz integral? A gente vai mostrar aqui rapidinho. A lentilha também, um truque para você fazer lentilha. Não deu tempo de fazer, deixar na água de um dia para o outro. Um truque para lentilha também. E o tofu. Por qual você quer que a gente comece? Pode escolher. Puxa, Edu, lentilha, tofu ou arroz integral? Eu acho que vamos começar pelo tofu. Tofu. Porque é um alimento que muita gente não conhece, viu? É super fácil. Tofu... A gente vê muito em restaurante japonês, né? E o problema dele principal, na minha opinião, é o sabor. Agora, ele é bem neutro. Se você misturar com ingredientes gostosos, vai ficar uma receita legal. Então aqui, ó, eu vou colocar direto um tofu e vou amassar com um garfo. Então, a receita é super simples. Pode anotar aí. Um queijo tofu de aproximadamente 300, 400 gramas. Eu vou misturar junto um tomate picado. Então, um tofu. Aliás, Brito, eu vou te fazer uma coisa interessante. Quero que você experimente o tofu sem nada. Por favor. Só para você ver a diferença do começo ao final. Então, aqui, os alimentos, a nossa nutricionista explicou quais são os alimentos que são importantes para quem tem problema de intestino. Ó, o tofu, então, só para quem tem em casa e não conhece, o tofu tem a consistência de um queijo, uma ricota. Esse aqui. Tem alguns que são mais lisos. Esse tem a consistência de uma ricota, mas ele não tem sal. Então, agora o Edu vai te ensinar a enriquecer isso, dar um sabor a esse alimento. Porque se você comer o tofu sem nada, realmente pode ficar ruim. Uma outra forma de você comer o tofu é numa sopa. Uma sopa, você pode fazer a sopa, cortar os quadradinhos de tofu e consumir. Então aqui, ó, um tomate picadinho. Vou acrescentar um pouquinho de orégano. Aqui, um pouquinho de orégano. Um pouquinho de sal. Então, orégano, sal. Pouco sal. Por favor. Pimenta, aliás, para quem tem o intestino irritado não é bom, né? A pimenta do reino não. Então, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de azeite. Um pouquinho de semente de girassol. Sim, senhora. Um pouquinho, então, de semente de girassol. Então, aqui, ó, tofu, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e semente de girassol. Aí é só misturar, serve como patê. Se quiser, pode colocar uma salsa para dar uma cor e também tem bastante fibra a salsa. Se quiser colocar uma salsinha, pode colocar. Experimenta agora você. Pode experimentar aqui. Posso? Direto. Pode. Deixa eu pegar um pouquinho de cada um, para você ver a diferença do começo e do fim. Você quer que eu dê na boca? É demais, né, Brito? Vamos lá. Diferente. Você pode comer até como junto com pão, patê, por exemplo. Patezinho, sim, pode, né? como patê, até acompanhando arroz integral também. Agora boa ideia, dica para um arroz integral. A gente vai colocar então numa panela de pressão, você pode fazer o arroz. Então na panela de pressão é super fácil. Você frita coloca um pouquinho de azeite e uma cebola. Anote aí essa receita de um arroz integral, fácil, prático de fazer. Então,
2 colheres de sopa de azeite no fundo de uma panela de pressão, uma cebola, vou colocar aqui 2 xícaras de arroz integral. O arroz integral é um pouco mais durinho que o arroz normal, que a gente consome todo dia. O tipo de amido dele é diferente. Então aqui, um pouquinho de arroz, 2 xícaras de chá de arroz. E sempre que eu utilizar 2 xícaras de chá de arroz integral, eu acrescento o dobro de água. Então, dei uma fritadinha na cebola no azeite, acrescentei 2 xícaras de arroz integral. Agora eu vou acrescentar, então, o dobro, 4 xícaras de água. Tá. Então, água quente já, para facilitar. Então, vai fazer com 1 xícara de arroz integral, coloca 2 de água. Perfeito. Então aqui dá uma boa mexida. E se você quiser na saída, quando o arroz ficar pronto, vai tampar a pressão. Quando pegar a pressão, vai ficar aqui por 8 minutos. Ficou 8, de 8 a 10 minutos. Na pressão, tá pronto. Então ficou de 8 a 10 minutos na pressão, tá perfeito. Esse é o arroz integral. E a dica da lentilha, super prática, é o seguinte. A gente tem um pouquinho de lentilha. Aqui, a lentilha é para preparar para o almoço. Então, 1,5 xícaras mais ou menos de lentilha. Perfeito. O que eu vou fazer? Não deu tempo de deixar na água. De um dia para o outro, você faz o seguinte, pega a água quente, que já tem água quente, não precisa colocar no fogo, deixa fora do fogo, a água está aqui. A mesma coisa. A lentilha vai absorver essa água e vai dar para você preparar para o almoço. Então, uma dica para você preparar uma lentilha sem ter que deixar de um dia para o outro. Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, muitas pessoas têm essa dificuldade de substituir o feijão, o arroz, de colocar no seu cardápio, do cardápio da família, produtos diferentes, como o tofu que foi mostrado aqui. Mas isso não é só uma preocupação com o sabor das coisas, é uma preocupação com a saúde da família, né? Para você ter um bom funcionamento do intestino. Então, o ideal é que você introduza na sua alimentação, no seu cardápio diário. Você pode alternar, não precisa comer todo dia fibra. Sim. Mas, sabe, fruta, legume, verdura, todas essas fibras que foram mostradas aqui, esses grãos pela nutricionista convidada, a Lucilene Andrade, tudo isso é importante no cardápio do brasileiro. Porque, como nós dissemos no começo aqui, 70% das mulheres brasileiras têm problema de prisão de ventre. E esse é um problema de milhões de pessoas, porque nós recebemos 10 mil e-mails. É impossível de nós atendermos todas essas pessoas, tirarmos todas as dúvidas dessas 10 mil mensagens que chegaram aqui. Mas, em consideração a essas pessoas, eu quero dizer que nós vamos fornecer o e-mail da nutricionista e do médico convidado, o Dr. Nelson, para que as pessoas possam obter essas informações direto na fonte. Então, o e-mail da Lucilene Andrade está no ar aí, ó. Anote para você tirar sua dúvida direto com a nutricionista, né? Como é que é? www.biohall, BIOHALL.com. Então a pessoa pode tirar as dúvidas relacionadas à alimentação com a nutricionista Lucilene Andrade por esse e-mail que você viu. Se você tem dúvidas sobre sintomas, se você quer prevenir problemas de mau funcionamento do intestino, então você pode mandar as suas perguntas para o Dr. Nelson de Souza Liboni através desse e-mail que está no ar ali, clinicafactum@uol.com.br. Eu tenho certeza que ambos terão um grande prazer em tirar as dúvidas das pessoas que, porventura, têm um mau funcionamento do intestino ou querem prevenir esse problema antes que ele apareça. Ana Hickman? Olha, Brito, tem tanto e-mail chegando já, a gente já passou do número de... Você falou agora há pouco 10 mil, aqui a gente está com mais de 15 mil e-mails registrados. Então eu peço desculpas se a gente não conseguir atender a todos, mas existem alguns curiosos aqui que eu gostaria de fazer as perguntas para o Dr. Nelson. Primeira pergunta é do Rodrigues. Laxante homeopático, que ele define aqui como número 46, também é prejudicial o consumo em excesso, assim como os outros laxantes? Homeopático é aquilo que nós conversamos. Ele não é homeopático, ele é um fitoterápico, porque ele tem irritante de mucosa, que é o sene, né? Então, eu acho que ele vai ser prejudicial, como nós já conversamos aqui anteriormente, né? E depois tem uma pergunta da Andréia. Ela quer saber o que o senhor acha do tratamento da técnica, eu vou falar devagar o nome porque é bastante longo, hidrocolonterapia. O senhor conhece essa técnica?
Eu acho que assim, há mais ou menos uns 2 anos já vem se falando bastante nisso, até na imprensa, mas não é o que vai resolver. Eu acho que o que o programa está fazendo, assim, de maneira até brilhante, está sendo conduzida, é fazer mudanças, né, alimentares, de exercício, para não partir para esse tipo de procedimento, que de uma certa maneira vai higienizar o colo, vai fazer limpeza. Eu acho que não é uma coisa interessante para se fazer de uso rotineiro. Eu acho que isso daí é discutível. Dr. Nelson, muito obrigado pela presença. Lucilene Andrade, nutricionista, obrigado por vir aqui dar todas essas dicas sobre a boa alimentação. E olha, esse assunto é realmente importante, porque acho que todo mundo precisa dessas informações aí para prevenir os problemas relacionados ao intestino. Quem tem problema, então, ficou mais ligado ainda. E a gente promete que vai voltar a esse assunto assim que nós pudermos produzir novidades. O assunto é importante, é um assunto que a mulher brasileira precisa ter mais informação. Nós vamos voltar a esse assunto em breve aqui no Hoje em Dia. Agora, agradecendo a todos pela presença, pelos esclarecimentos, por vocês que mandaram mais de 15 mil e-mails. E agora